Fala galera, beleza? Hoje é um dia muito feliz para mim, porque estou aqui gravando o primeiro episódio do Fala Soré. Esse programa nasceu de uma ideia para melhorar a comunicação e ver quais são as comunicações, as diferentes comunicações entre profissionais. Então nós vamos ter aqui hoje, eu vou trazer aqui, vou ler o currículo dele, um grande amigo aqui, o Leonardo José dos Santos, conhecido como Léo Memphis no mercado. Ele é fundador e CEO da agência Conto, uma agência de marketing online que inicialmente focava no nicho da moda e hoje atende clientes de diferentes segmentos. Ele sempre com uma abordagem estratégica e personalizada. O Léo já ajudou lojas e empreendedores de todos os tamanhos a alcançarem suas vendas e fortalecer a sua marca. Então, Léo, seja bem-vindo ao nosso primeiro Fala Soré e é um grande prazer para mim ter você aqui comigo, você que é meu parceiro. Pessoal, o Léo, ele é meu parceiro, ele é um cara que está me ajudando aí no lançamento e ao longo do programa nós vamos batendo papo sobre isso. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, André. E o prazer é meu estar aqui, justamente no primeiro programa, o primeiro dia aí do podcast. Estou muito feliz aí pelo convite, de verdade. E sou muito grato aí pela parceria, né? Ô, show de bola. Léo, ó, peguei o Léo de surpresa hoje, pessoal. Eu gosto do programa, ele vai ser totalmente assim, bate-papo descontraído, que eu acho que isso que é bacana até para vocês curtirem os assuntos e entenderem a comunicação. Cada episódio, ele foi pensado e programado para ajudar, para trazer convidados especialistas nas suas áreas. E ver que a comunicação, Léo, ela é muito diferente. O Léo é um grande parceiro, começamos esse projeto junto. Daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, vocês vão ver aí o lançamento do nosso treinamento de comunicação verbal e oratória. Então, vamos lançar aí um treinamento totalmente focado em ajudar as pessoas a melhorar a sua comunicação. E antes do lançamento, eu gostaria de fazer esse podcast, né, esses vários episódios, essa primeira temporada, mostrando para vocês que tem muitas maneiras de comunicar. E a comunicação, ela não tem erro nenhum, tá tudo certo. Então nós vamos trazer aqui pessoas da moda, falando de paleta de cores, como nós nos comunicamos através da nossa roupa, do nosso vestimento, das cores, como isso é importante e influencia o meio. Vamos trazer também um ex-atleta, um cara especial aí que tem uma carreira maravilhosa e ele hoje também trabalha com apresentação como apresentador de televisão. Então ele vai falar da sua experiência em várias oportunidades. Temos também um convidado super especial que já tem um trabalho na internet. Ele trabalha com vendas online e entre outros convidados. Agora, vamos falar um pouquinho do Léo. Léo, conta aí, por que o Léo chama Léo da Memphis? Conta um pouquinho pra gente. Então, Léo Memphis, na verdade, não tem nada a ver com o setor de vendas que eu trabalho, né? De estratégia de vendas. Quando eu era adolescente, eu tive uma banda e eu sempre tocava com uma guitarra Memphis. Todas as guitarras que eu comprava era da Memphis. Então o pessoal da banda me apelidou de Léo Memphis e foi ficando com E o passar pegou. dos anos aí ficou. E aí eu assumi isso aí como meu nome, né? Pseudônimo, digamos assim, e pegou, ficou aí. Ficou um nome artístico. Ficou o nome Isso artístico. aí. O Léo, ele trabalha com vendas, é CEO da agência Conto. Conta um pouquinho da Conto para nós também. Como iniciou esse projeto e essa empresa. Bom, eu entrei no mundo digital em 2016, quando tava aquela onda de cursos online. Eu cheguei a lançar curso de redação por Enem online, né? Porque eu comecei ali na área da letras e como eu vi que tava ali um mercado bem promissor, tava crescendo e dava para fazer um dinheiro trabalhando em casa, eu me aprofundei, estudei cada vez mais. E conforme eu fui estudando, a minha visão foi expandindo no mundo das vendas como um todo, não só no mercado digital, mas no mercado físico também. Então, eu comecei a estudar cada vez mais estratégias de vendas, fui me aperfeiçoando a partir daí, e nesse meio, no que eu fui pegando clientes, digamos assim, né, para fazer o marketing para eles, eu comecei a trabalhar como freelancer no mercado digital. E foi
aumentando a cartela de clientes ali, a- até que chegou um momento que eu falei, chegou a hora de abrir a agência, né? Então eu comecei a agência Conto por quê? Conto é do gênero literário, né? Eu sempre gostei muito de contos, escrevo contos também, e aí eu coloquei o nome da agência já em homenagem ao gênero literário que eu mais gosto aí. E aí foi expandindo, foi aumentando a cartela de clientes, contratando ali o pessoal para trabalhar também, aumentando a equipe da agência e aí estamos aí no mercado. Cara, e hoje é legal porque eu conheço muito da Conto, porque estamos trabalhando junto nesse lançamento, desse treinamento, desse curso. Vai ser um curso muito prático, vai ser um curso trazendo muito conhecimento, conhecimento simples. A comunicação ela é simples, né? E eu vou aproveitar o gancho do nome da sua empresa, do Conto, porque eu sou um contador de histórias, né? Eu sempre falo isso para você e eu acho que a comunicação essas histórias contadas e bem contadas, elas ajudam muito as pessoas a vivenciarem isso que você está contando e Uhum. fazer link com as suas vidas. E aí esses links vão ajudando as pessoas a entenderem e compreender aquela matéria. Todo treinamento eu conto muita história. E eu acho isso muito, muito legal, porque essas histórias você vai vivenciando, você vai lembrando, tendo insights, e você consegue explicar a matéria, ou explicar aquele conteúdo de uma maneira muito mais simples. E a comunicação eu aprendo muito com você e com a sua equipe. Um abraço para todos da Conto também, que o pessoal vai ver o vídeo, vai postar e eles estão participando aí desse projeto que eu considero lindo, considero maravilhoso, porque o curso de oratório, o curso de comunicação, ele ajuda e colabora muito com a vida das pessoas, não só não só a vida não só a vida profissional, porque muitas vezes a gente vê esse grande consumo na internet de conteúdo, né? Mas a comunicação verbal e oratória, apesar de ser um nome bem sério, ele não ajuda só no profissional, ele ajuda também no pessoal. A comunicação ela é essencial. E eu aprendo todo dia com o Léo. Eu quero que você conte um pouquinho mais isso sobre essa vida do lançamento, das postagens, o que atrai as pessoas a ficarem mais no perfil, né? Uhum. Eu acho legal essas dicas, porque estamos falando de comunicação, comunicação digital, e você é expert nisso. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho legal você falar principalmente da história, né, André? Porque a história, ela não só conecta as pessoas, mas dentro do digital, do marketing em geral, não só no digital, mas na vida física também, a história, ela é um gatilho que a gente chama assim, que não tem como a pessoa discordar, né? Ela pode, dependendo do argumento que você usa, ela pode não concordar ou concordar com você. A história não. A história tá ali, ela vai ouvir, ela vai prestar É atenção e isso, não tem como discordar. é isso. E isso faz conectar as pessoas. Eu acho isso é uma característica muito de destaque sua, né? Uma característica positiva sua, que você é realmente um contador de histórias muito bom e A gente estava aqui agora há pouco conversando, e aí com toda a equipe aqui, falando assim: "Ah, o que que você gosta de falar, né?" Eu falei: "Não é à toa que sou professor de oratória, né?" Falo bastante e eu acho que a história é isso, Léo. A história conecta. E ela conecta no nosso inconsciente, ela conecta as nossas raízes, a histórias que estavam perdidas lá atrás e de repente um exemplo que eu dou através da história, a pessoa entende a matéria, ela consegue colocar aquilo para a vida dela. Por isso que eu falo que todo bom palestrante, todo bom comunicador, ele é um contador de história. sim, Não é com verdade? certeza, Certeza. com certeza. E aí, levando para o mercado digital, como você falou, a história ela é mais importante ainda, porque o mundo no digital é muito rápido. As pessoas elas estão com déficit de atenção, né, para ficar ali no conteúdo. O conteúdo é cada vez mais rápido, aqueles conteúdos de segundos, com TikTok aí, os Reels do Instagram, né? Fica conteúdo cada vez mais rápido. E para pegar a atenção dessa galera, a gente precisa contar uma boa história, precisa conectar com elas. E a gente conta história não só no conteúdo, mas através de vários conteúdos. E essa linha que a gente conta de história através dos conteúdos, de uma sequência de stories, é o que prende as pessoas, que a gente consegue atrair mais seguidores também. E eu vejo essa velocidade na internet, essa assertividade que você tem que ter na comunicação,
principalmente nos stories ou nos reels. Eu até estava conversando hoje cedo com uma colega de trabalho e falando sobre isso, sobre para onde está indo a internet. E eu vejo que a internet, cada vez mais as pessoas querem ver pessoas de verdade. Eu acho que isso parece até um clichê, já vi muita gente falando sobre isso, mas na verdade a venda, ela não está em querer vender. A venda está em contar uma história, não é Sim, isso? Que a gente começa lá de dia, postando o nosso dia a dia, o que nós fazemos, e eu acho isso legal porque isso torna interessante, porque é o que eu consumo. sim, Quando assim, o que você consome? A gente começa a falar, vamos falar na realidade, o que nós consumimos da internet. O que você consome do Instagram, do Facebook ou de outras redes sociais? No próprio WhatsApp, que vários grupos, várias histórias, vários vídeos, vários cortes que vêm, inclusive, do Instagram sim, né, e de outras redes sociais. Você consome o que é real, o que é verdadeiro, o que é história bem contada, é aquela sequência bem feita do seu dia a dia e ser interessante. sim, É difícil quando você pensa. Difícil não, eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que é trabalhoso. É trabalhoso. A gente tem que fazer eh, mais perto da realidade. Criar conteúdo não é algo simples. não. Criar conteúdo o criar conteúdo ele tem que ter uma sequência que não pode parar. É isso, não é, Léo? É, é a sequência histórica que a gente estava falando aqui. Criar uma história através de sequências de conteúdos, né? Não é uma história em um único conteúdo, mas é a história da sua vida. Isso que você falou, o real. A história da sua vida através de uma sequência de conteúdos ao longo da vivência aí nas redes sociais, né? Porque também, isso que você falou das vendas, eu acredito assim, André. Venda, na verdade, é uma troca de confiança. A pessoa ela compra com você quando ela confia em você. Ela não vai comprar sem confiar. Só que se você não está vendendo uma imagem que é real, que é verdadeira, igual você falou, dificilmente você vai passar confiança também, né? É isso. É isso. E hoje os conteúdos, a criação de conteúdo, ela tem que ser muito para gerar essa confiança, para a pessoa conhecer você no dia a dia e querer e confiar e acreditar no seu produto, Uhum, né. O Fala Soré nasceu disso, pessoal. O Fala Soré, ele nasceu de um bordão meu que eu sempre brinco, né, começo os vídeos falando: "Fala galera", e aí eu acho que é algo muito parecido comigo, e é algo que eu quero trazer para vocês de conteúdo de pessoas que falam de várias especialidades. Como eu já disse, o Léo falando hoje de rede social, falando de criação de conteúdo, eu acho que é muito rico e importante. Léo, fala um pouquinho também da diferença, né, entre reels, entre todo esse histórico. Como que você cria isso? Porque não adianta você só postar no feed ou só colocar nos stories, ele tem uma sequência lógica, né? Fala um pouquinho isso que eu acho que a galera vai curtir. ele tem uma sequência que a gente monta a partir do calendário editorial, André, essa sequência. O calendário editorial, ele é um calendário de postagens que a gente monta, que ele segue, a gente faz um estudo do seu público, do comportamento do seu público, e a partir desse estudo a gente monta o calendário editorial de forma que vai atender, que a gente vai fazer conteúdos que vai atender aquele público. Por exemplo, você já estava postando conteúdos antes. A gente pegou os conteúdos que você já postou, fizemos um estudo daqueles que engajavam melhor, que davam maior performance, e a partir deles a gente começou a montar o calendário. Só que aí a gente já tinha um estudo do seu público também, a persona ali que a gente chama, né? Sim, Para montar persona também, ela não é direto. Chegar lá e vou montar persona aleatório. Não, tem o público-alvo, ele é mais amplo, e a persona ela é mais específica, ela está dentro do público-alvo. Por exemplo, uma persona homens de 20 a 45 anos com interesse em comunicação é uma persona, é um é um público-alvo. público. Público-alvo. A persona, aí a gente já especificaria. O Carlos, de 29 anos, ele trabalha como engenheiro na empresa Maxon, uma suposição, né? E ele tem dificuldade em falar em público. Porém, no cargo dele exige que ele lidere, que ele fale em público. Sim, Então, aí a partir daí a gente vai especificando essa persona. E ao identificar essa persona, definir, a gente começa a produzir os conteúdos para aquela persona aquela específica. persona. E aí, aquela persona, ela consome mais reels ou mais imagem estática, mais stories?
ou mais carrossel, ou mais TikTok. Então, para a gente definir isso, aquela persona específica, ela vai preferir um desses tipos de conteúdo. Então, o que que a gente faz para atender as outras pessoas que gostam de outros tipos de conteúdo? Faz mais de uma persona. Então, Sim. a gente tem pelo menos 5 personas definido para o seu nicho, entendeu? E Pra aí ge você vai encaixando e a gente vai criando esses conteúdos para atender todas essas pessoas e as suas demandas. Porque, Exatamente. na verdade, você tem que criar um interesse, né, Léo? Uhum. Tudo gira em torno de um interesse, tudo gira em torno do que a pessoa está buscando e algumas vezes ela nem sabe o que está buscando. Porque a oratória, ela, ela tem, ela tem vários tabus. Né? As pessoas imaginam que um curso de comunicação verbal e oratória é só para fazer uma palestra, ou para dar um treinamento, ou para falar com a sua equipe. E a comunicação ela é mais do que isso. A comunicação ela é mais do que isso. Nós começamos como bebês, né? Nascemos para ser comunicadores. E um dado muito importante aqui é o maior medo das pessoas é o de falar em público. O medo de falar em público, ele é maior que o medo de morrer. Olha que loucura. Isso é uma loucura. O medo de falar em público é maior que o medo de morrer. Porém, tudo que a gente tem medo, 90% das coisas que a gente tem medo não vão acontecer. E elas não vão acontecer porque a gente não vai se colocar nessa situação. Se o cara tem muita dificuldade de falar em público, de dar um recado em público, fazer uma leitura ou qualquer outro tipo de comunicação, geralmente ele vai fugir desses compromissos, vai se fechar em outras esferas. E o curso de comunicação verbal e oratória vai ajudar ele nisso. Porém, vai ajudar também na conversa um a um, como nós estamos tendo aqui. Para vocês que nos assistem, o que eu acho legal, pessoal, vocês saberem? Isso aqui é um estúdio, o estúdio tá eu e o Léo, os operadores, é um espaço que a gente está seguro, está sendo gravado, está tranquilo e ao mesmo tempo dá ou não dá um frio na barriga? Dá. Dá bastante ou Dá, não? Tava bastante. ansioso? E a hora que eu falei pro Léo que o primeiro convidado ia ser ele, ele não sabia. Falei, Léo, você vai ser porque eu acho que tem tudo a ver nós começarmos junto, como esse projeto foi idealizado em conjunto. Uhum. Falei, eu acho que é justo e muito legal você ser o primeiro convidado e eu fico muito feliz para a gente estar fazendo essa troca aqui. Eu acho que eu também, vocês pensam que eu não fico nervoso, mas eu fico. O pessoal fala assim, André, como você consegue falar isso, aquilo? É, falar em público, ele é treino. Você não precisa nascer falando, não é um dom. Nós todos nascemos com esse dom. E todos os dons podem ser trabalhados, melhorados no seu dia a dia. É isso que eu acredito e é isso que eu adoro e por isso que eu amo esse treinamento e confio que a gente pode mudar a comunicação de qualquer pessoa. Faz sentido isso para você, Léo? Total. Faz total sentido. E um detalhe importante que você colocou, André, isso muda tudo na nossa vida, não é apenas a área profissional. A comunicação, quando a gente trabalha a comunicação, a oratória, muda em todas as áreas da nossa vida, na pessoal também. Para Sim, conversar com os amigos, no bate-papo, igual você falou, né? Eu vou falar como experiência minha, porque eu mesmo sempre fui muito tímido, muito tímido. Eu tinha dificuldade de conversar com pessoas novas que eu não conhecia, chegar, pedir uma informação, eu tinha essa dificuldade. Eu era uma pessoa extremamente tímida, com medo de falar com as pessoas, e eu precisava trabalhar isso, principalmente para liderar o time da Conto, né? Principalmente com relação a isso. E eu comecei em 2016 a trabalhar por conta, depois abri a empresa em 2016, mas sempre por trás das câmeras. Tava ali, eu tinha cliente, fazia a estratégia para cliente, ela vendia e estava tudo certo, eu não aparecia. Lançava um curso, ia lá, pegava um especialista, lançava o curso do especialista, era o especialista que aparecia, eu nunca aparecia. Mas do ano passado para cá, eu vi que não ia ter como fugir disso. Eu precisava produzir os meus conteúdos para que o nome da minha empresa aparecesse também, para eu atrair mais clientes, para fazer as coisas crescerem, né? Então, com muito esforço, eu fui trabalhando, estudando oratória ali por conta também, né? E pegando esses aprendizados e aplicando ali no meu perfil pessoal. No começo eu fiz assim, André, eu vou fazer o conteúdo aqui do jeito que der. Como é que é? O mal feito feito é melhor do que o bom não feito? Exatamente isso. Então eu fui indo, metendo a cara, aos pouquinhos melhorando, né?
E depois que eu te conheci, conheci sobre oratória, sobre comunicação, e vendo o seu curso, eu fui anotando, assim, sabe, os detalhes. Nossa, eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar ali. E tô no processo ainda, né, mas já eu tô vendo que isso tá impactando na minha vida como um todo. Não só na conto, não só com os meus clientes, mas na forma que eu lido dentro de casa com a minha companheira também, com os meus pais, quando eu falo com os meus pais, com os amigos. Então acabou mudando e está mudando todas as áreas da vida. Então, quando você fala isso, é realmente aqui eu sou um exemplo, uma prova que Olha, realmente e é legal você falar isso, porque o que acontece na comunicação? A maior parte das pessoas, elas não se preparam. E quando eu falo não se preparam, é para tudo. Vamos viajar um pouquinho. Não falei de contar a história, pessoal? Vamos viajar um pouquinho. Lembra lá você na escola? Muitos, eu sei porque eu já fiz isso e muito, e acredito que alguns de vocês que estão nos assistindo em casa ou na rua, no celular, vai me entender e vai se visualizar. Quem já deixou para estudar para a prova 5 minutos antes da prova acontecer? Que você chegou na escola e o pessoal falou assim: estudou para a prova? Você falou: que prova? E aí você, desesperado, começou a correr atrás. Ou tinha que entregar aquele trabalho, você tinha 2 meses, 60 dias para preparar o trabalho, 40 dias para preparar o trabalho. Quando você foi escrever o trabalho, uma noite antes, dormindo lá para 1h da manhã, porque você estava redigindo, fazendo, escrevendo, desesperado. Hoje ainda, né, os professores têm que tomar cuidado, porque o cara dá um Google, tem um ChatGPT e outras ferramentas que ajudam a fazer e os professores estão pegando, estão espertos, né? Mas como a gente deixava tudo para a última hora. E por que que na comunicação não é diferente? Quantas vezes as pessoas fala para mim, pessoal, quantas vezes você vai para uma reunião? Já foi para reunião sem se preparar, Léo? para reunião não. Não? Então, olha, não está falando só porque está aqui não, Não, né? para reunião Porque eu vejo pessoas. Uma vez eu fui trabalhar numa empresa grande lá em Sorocaba. E E essa empresa tinha um grande problema. Quando eu fui conversar com o CEO, com alguns diretores, eles pediram para eu resolver o problema das reuniões. Porque a única certeza da reunião era a data da próxima. E eles estavam, ó, vocês vão dar risada agora, eles estavam gastando muito com bolacha. Eu falei, cara, a gente tem que economizar na bolacha. É muita bolacha, é muita reunião, é muito cafezinho. E aí eu comecei a entender, conversar com diretores que faziam essas reuniões, com líderes que faziam essas reuniões, e eu vi que eles não estavam preparados. É a mesma coisa quando você quer escrever o trabalho um dia antes da prova. Eles ficavam bravos com alguma situação que acontecia ali, e aí ele não ia mais. Ele ficava bravo com alguma situação ali, ele marcava reunião. Ó, pessoal, amanhã, 8 horas, reunião, sala de reunião tal, estejam lá que é um assunto sério, urgente. Só que ele era sério, urgente, porque ele ficou bravo com a situação. Porém, ele não planejou o que ele ia falar, ele não levou aquilo, não verificou aquilo mais a fundo. E quando chegou no outro dia, aquele nervosismo já tinha passado. E quando ele chegou na empresa, vinha alguém e falava assim, ó, tá todo mundo te esperando lá para reunião, tal, a equipe toda, e ele não tinha ideia do que ele ia falar. Aí ele chegava na reunião, a reunião era aquela injeção de linguiça, aquele conteúdo vazio, falando de assuntos aleatórios, encaixando alguma coisa da empresa, e aí você não tem resultado nenhum, não tem ação nenhuma. Então a comunicação ela vem e eu acho que o mais forte dela é o quanto e como você se prepara para a comunicação. Como e quanto a gente se preparou para estar aqui no programa. Como que rola? Tudo bem, é um bate-papo. O bate-papo, quanto mais descontraído, mais despreparado, a gente consegue mais construir. Mas não pode ser totalmente despreparado. Ao mesmo tempo que você entrar numa reunião, você tem que ter uma pauta. E foi isso que eu comecei a instituir com eles lá em reuniões. Pauta. Pauta de trabalho. Sobre o que vamos falar? Quem é responsável pela comunicação? Quem fala ou quem escuta? quem fala? Então nós temos um emissor e um receptor, né? O emissor, ele fala, o receptor, ele escuta, entende e executa. Só que o óbvio não é óbvio, então a gente tem que conferir se ele entendeu e a pauta nos ajuda.
E como você é o emissor, quando você está com a pauta na mão e alguém vai falar sobre um outro assunto, responsabilidade sua, deixar aquele assunto rolar ou não. Você pode cortar naquele exato momento o conversa assim, ó, esse é um assunto pertinente, anota para nossa próxima reunião, porém, temos mais 3 assuntos fora esse que temos que decidir. Então, esse fica para uma próxima reunião e vamos voltar e focar aqui, porque ele não consegue fugir do conteúdo, entra ali. Outra coisa importante, data. Ah, você criou um plano de ação? Quando vai ser, quando vai ser feito? Ah, vai ser feito em uma semana. Como vai ser feito? Dessa maneira, assim, assim, assado. Pô, legal. Quando você vai me dar o feedback de resultado desta ação? Vou te dar em uma semana e meia, que eu consigo executar, medir e fazer o relatório para você. Pronto. Na próxima reunião, primeira coisa que você tem que fazer, naquela data, se não for uma reunião, mas você tem que conferir aquilo que foi feito para dar continuidade. Numa empresa é assim e um conteúdo na internet é assim. É a mesma Se coisa. nós fizermos um único episódio aqui, um único podcast, o que muda na vida das pessoas e o que muda para nós como programa? Nada. Mesmo que tenha um único podcast, um conteúdo, um aprendizado ou outro vai ter, né, mas não Sim, vai cumprir todo o propósito do projeto. é isso. Por exemplo, você falou de se preparar. Desde o primeiro momento, quando eu apresentei o projeto para você, já cheguei lá com o projeto Sim, montadinho, já tudo pronto. Cronograma do podcast, como que ia ser, então, que você falou de estar preparado ou não, né. Aqui no podcast é um bate-papo, tem que ser mais solto, mais descontraído, mas a gente se preparou também, o cronograma tá todo montado, até dos próximos episódios da temporada inteira, né. O cronograma do seu curso a gente já tá gravando, já deixou tudo montadinho, quando vai lançar o curso, tudo com preparo prévio, né. A gente tá fazendo já seguindo um roteiro que tá pré-definido, tá definido para os próximos meses aí. Então, quando você fala, André, de preparo, pra comunicação, aí você me corrige se eu estiver errado. claro. Mas eu acredito que a comunicação, ela se dá em todos os âmbitos, não apenas na linguagem falada, né, mas também, na corporal, mas como a gente transmite aquela imagem na internet, falando do digital, né, na internet, como que a gente passa aquela imagem também para as pessoas, isso é uma forma de comunicar, não só na linguagem verbal, né, mas a imagem que a gente está passando, a organização que está ali, o conteúdo, o nosso feed no Instagram está bem organizado, está passando a imagem que a gente quer passar, então isso também se encaixa em comunicação, eu acredito eu, né, do meu ponto de vista. Léo, E você está totalmente certo nessa colocação. E eu acho bem pertinente isso, porque o nosso programa ele nasceu e a ideia do podcast ele veio com trazer pessoas diferentes, mostrando vários tipos de comunicação. A comunicação não é só a que eu e você estamos fazendo aqui, essa é uma. A comunicação ela está aqui na nossa TV, com o nosso logo. Ficou bonito, não ficou? ficou. A nossa comunicação está no estúdio, está em tudo que está aqui em volta, preparado e bacana. Se ele conversa também com os nossos valores, com coisas que nós gostamos, né? A comunicação dentro do feed. Nós estamos falando de internet dentro do feed. Cores, se são fotos ou vídeos ou dicas, né? Isso tudo se comunica. A comunicação ela é verbal e não verbal. E nós temos que estar atentos a tudo isso. E é isso que as pessoas algumas vezes acontecem alguns tabus, porque as pessoas imaginam que a comunicação ela é só verbal ou a comunicação ela é só para grandes públicos. E a comunicação ela está num a um, ela está na nossa casa, ela está dentro da nossa família, com os nossos parentes, mãe, pai, tios, irmãos. A comunicação ela é essencial para a vida, ela é essencial para a organização, ela é essencial para o relacionamento. Fato, as mulheres precisam ser ouvidas. Fato, os homens não gostam de ouvir. Fato. Quer ter um bom relacionamento feliz? O homem tem que entender que a mulher, em alguns momentos, precisa falar. E nós temos que ouvir, mas ouvir é ouvir de verdade. Uhum.
Ouvir é parar e dar a atenção, é entender o problema, ou entender aquela comunicação que ela precisa ser feita. Legal. Os homens entendem isso? As mulheres, por sua vez, também têm que entender que em alguns momentos pode esperar. Pode diminuir, pode marcar. E se você conseguir esse equilíbrio, a comunicação transformou o seu relacionamento. A comunicação transformou toda a sua vida. E é legal porque você falou agora há pouco sobre a comunicação na sua casa com a sua esposa, daqui a pouco com o seu filho, tem um nenê pequenininho aí, que daqui a pouco já vai estar falando suas primeiras palavras, começando sua comunicação, apesar que o nenê já se comunica hoje. Já. Você, só de olhar para o rostinho e um pequeno choro ou um ruído, você já sabe se ele precisa ser limpo, se é fome, se é uma dorzinha de barriga. Então a comunicação, ela é interpretativa e a gente tem que dar atenção para ela. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes é horrível. Imagina, estou eu e você aqui conversando e eu faço a pergunta, na hora que você está falando, eu começo a consultar aqui meu telefone, e você falando, e eu aqui consultando, e que atenção eu estou te dando, não é? Esse é um erro clássico na comunicação. Eu não falo nem de erro, porque eu não gosto de falar que a comunicação ela é errada. Eu gosto de falar que dentro da comunicação tem maneiras melhores de fazê-la. Não é verdade? Sim. Tem maneiras muito melhores de fazê-la, e é legal que dentro da internet tem também maneiras muito melhores de fazer. E a gente vê que tem vários estilos de vídeos, e é legal. O Léo me ensinou um negócio nesse processo que nós estamos fazendo, que é colocar, e é o que eu queria também, eu gostei muito disso, que é colocar a minha cara. André, não vamos tirar quem é você como pessoa. Né? Você não vai vir aqui de terno e gravata no podcast porque não tem nada a ver com você. Você não vai fazer um vídeo falando, mudar sua maneira de falar, porque não tem nada a ver com a sua pessoa. E eu toquei nesse assunto porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas na questão de como é falado. Nós do interior paulista puxamos o R. Porta, porteira, portão. E o que tem de errado nisso? Nada. Nada. Porque é regional. Como as pessoas no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, falam de uma maneira mais cantada. O carioca também puxa um R de uma maneira diferente. E isso não tem nada de errado. Isso é regional. Isso é regional. Não tem nada que ser corrigido. Sim. Né? Porque não tem como eu parar de falar porta. Verdade ou não? Vai mudar quem você é. Não tem como mudar. E isso também é importante dentro da internet, a pessoa mostrar exatamente o que ela é, não é, Léo? Exatamente. Esse era o ponto que eu ia tocar, André. Na internet tem muita gente tentando criar uma imagem que não é o que ela é realmente. E isso deixa as pessoas frustradas, né? Não apenas a pessoa que está aparecendo, que fica ali frustrada. Tem muitos casos de influencers que entraram em depressão, tiveram problemas psicológicos, porque tentaram forçar uma imagem que não é quem ela realmente é, né? E deixa as outras pessoas frustradas também, né? Porque cria uma imagem de uma realidade que é praticamente inalcançável para muitas pessoas que seguem aquela pessoa e que querem ser como ela. Então, o importante de você mostrar quem você realmente é na internet é que você fica à vontade, você não vai, vez ou outra, dar aquela pisada na bola, assim, saindo do personagem, porque não é um personagem que você está construindo, é quem você realmente é. E as pessoas, você vai ficar num nível mais alcançável, digamos assim, né? As pessoas sabem, quem te segue, que quer ser como você, sabem que podem ser como você, que podem ter a vida transformada e ser como você que está ali, que não é uma imagem inalcançável de um personagem que você criou, né? Tem seu jeito de falar, seu jeito de agir, seu jeito de se vestir, né? E tá tudo bem. Vai ter pessoas que vão ter aquelas pessoas que vão se identificar com quem você realmente é. E quem não se identifica com quem você é, com essa imagem, vai se identificar com outro que tem uma imagem que ele se identifica. E tem aí pessoas e pessoas para todo mundo, né? Digamos assim. Sim, e a internet, ela tem uma responsabilidade do comunicador. Você que está aí, que vai começar a trabalhar de maneira digital, vai dar treinamentos, ou vai ser um influencer digital, e a gente sabe que as pessoas são influenciadas mesmo pelos meios de comunicação. Vamos falar alguns anos atrás, quando usávamos menos a internet ou não tínhamos essa facilidade de internet, programas e redes sociais, o grande influenciador era a televisão.
Antes disso, a rádio. Os dois juntos, a rádio ainda é um grande influenciador, né? Quem nos escuta aí só pela voz, sem a imagem, de repente no carro, de repente ainda está fazendo alguma coisa em casa e colocou o fone e só está nos escutando, o rádio como um todo, a voz como um todo, é um grande influenciador, porque através da comunicação nós vamos trazer conteúdos, conhecimentos. Antigamente a televisão você tinha um horário marcado. Eu lembro até hoje alguns desenhos meus favoritos na minha infância. Eu tinha que assistir naquele horário, naqueles dias. Se eu perdesse aquele dia, eu ficava um conteúdo atrasado, vamos falar, um episódio atrasado. Hoje os extremes eles vêm para facilitar a nossa vida. E a tecnologia no todo, ela vem para resolver problemas. Qual que é o problema? O problema é que você precisa sair e assistir o programa depois. Legal, nós temos um Extreme que você consegue pausar, parar e começar exatamente do ponto que você estava. Ah, você quer assistir dali para frente, você consegue tudo, não está mais preso. Daí nasce a internet, daí nasce os conteúdos das redes sociais, daí nasce essa liberdade de você poder trazendo conteúdo, mostrando muita coisa. O nosso conteúdo mesmo hoje, né? A gente é totalmente livre de emissora, o rádio, a gente está navegando na internet, no YouTube e outros extremes que nós vamos lançar aí o nosso podcast para trazer o quê? Informação sobre comunicação verbal e oratória, como falar em público, dicas, trazer convidados como o Léo aqui que está com a gente hoje, da agência Conto, e ele falando um pouquinho sobre como lançar produtos, como é esse mundo digital, qual que é a facilidade, as pessoas também pensam que é muito simples, é gravar de qualquer maneira, e não é, né, Léo? Não, não Conta um mesmo. pouquinho sobre esse trabalho todo que vocês fazem. Bom, só quero abrir um parênteses rapidinho, que você falou das rádios, né? E para quem tá ouvindo o podcast no Spotify, por exemplo, é muito similar aos programas de rádio de antigamente. É verdade. É muito similar, só que com essa facilidade que você falou, a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser ali, pausar, continuar depois. Você chegou no lugar, você pausa e depois Exatamente. você continua exatamente de onde Mas parou. se pensar a raiz é a mesma, assim, você ouvindo um bate-papo, que é ali pelo áudio, né, muito similar aos programas de rádio, né? E eu achei muito legal você citar da TV, dos rádios, porque dá para fazer esse paralelo. Agora, com relação à produção de conteúdo, lançar um curso no online, por exemplo, que nem você falou, a gente também tem todo esse planejamento. O planejamento prévio que a gente faz tem que produzir conteúdo antes. Produz conteúdo, um conteúdo seguindo o calendário que a gente falou, né, Eu anteriormente. sei que tá me dando um trabalhão e um trabalho gostoso e divertido. Mas não é simples, né? É, Não. é, E é até para o planejado, curso, né? pensado. Por exemplo, você já tem o curso pronto, já deu, já está acostumado a dar esse curso em diferentes lugares, diferentes empresas, mas o formato que foi para o digital está sendo novo, está sendo diferente para você também. As Sim. aulas mais curtas, mais compactas, porque na internet também as pessoas não ficam muito tempo presas a um vídeo, então precisam ser vídeos mais curtos, né? As aulas têm que ser mais curtas. Sim, Isso para mim foi um desafio legal, porque só para quem não me conhece e está chegando agora, ou está aí, mas não sabe muito da minha história, há mais de 12 anos eu dou treinamento de comunicação verbal e oratória, e eu sempre fiz isso de maneira presencial, com poucos alunos, filmando, e a internet ela vem inclusive, né, Léo, para ajudar isso. É legal que você rompe fronteiras. Quantas pessoas nós estamos atingindo agora com o nosso conteúdo, sim, falando aqui no programa, depois com o nosso treinamento, e quantas pessoas vão poder. Ah, muitas vezes as pessoas não conseguem mais encaixar aqueles horários ou fica distante. Agora a gente quebra essa distância com o curso online. Ao mesmo tempo, naquele horário de almoço, ele fala: eu não consigo me dedicar uma hora inteira, mas eu consigo assistir 4 aulas aí de 3 a 5 minutos e fazer os exercícios. Isso é legal, né? sim, com certeza. E isso muda o jogo para as pessoas assistirem, porque facilita a vida daquela pessoa e isso faz com que não só a gente alcance o maior número de pessoas, como você falou, a internet possibilita isso, mas também facilita a vida daquelas pessoas, de elas terem essa flexibilidade de assistir no tempo Isso. dela.
Então, isso ajuda a gente a transformar mais vidas também. Porque quando a pessoa ela tem uma flexibilidade, as chances dela continuar e seguir o seu curso até o final são maiores. Isso também facilita no digital, né? Então, eu acredito, assim, eu acredito não, tem estudos já mostrando isso, que nos próximos 20 anos o mundo vai ficar cada vez mais digital. 20, 25 anos, né? A tendência é que fique totalmente digital. Pouquíssimas coisas vão ser físicas, né? Eu acredito que a educação, principalmente, vai ser consumida de forma digital, né? A educação vai migrar totalmente para o digital. E mesmo que tenha escolas físicas, o formato que as escolas já usam, hoje usa muita coisa digital dentro das escolas também, né? E eu acho que a pandemia trouxe muito isso pela necessidade, né, Léo? Eu Sim, acho que nós demos um passo dentro do digital muito grande e avançamos muito pela questão do ficar em casa, né? é. E a tendência é continuar nesse processo de evolução para o digital, né? Então, eu acredito assim, André, que quem está entrando no digital, quem entrou até aqui, quem está entrando por agora, vai conseguir se estabelecer bem, né? Seja por um curso, você monta o seu curso ali, dá aula, seja pela produção de conteúdo, ou mesmo para vender um produto ou um serviço, se a sua imagem ela tá forte, você tem uma presença forte no digital, isso vai mudar o jogo para você. No quesito de aumentar as suas vendas, no quesito de aumentar o número de alunos que você tem, de alcançar mais pessoas com a sua mensagem, porque nem todo mundo está vendendo um produto ou serviço, mas tem uma mensagem para transmitir. E ter uma imagem que passe confiança no digital é o que vai mudar o jogo para essa pessoa alcançar cada vez mais pessoas. Porque a imagem do digital é a imagem da pessoa hoje em dia. Todo mundo. A hora que você vai em algum lugar, a primeira coisa que você pega do estabelecimento é o Instagram hoje em dia. Sim. É a primeira coisa. E não só de estabelecimento. Se você, eu vi, já trabalhei com pessoal em RH de empresas, tanto na parte de contratação quanto na parte de treinamento, principalmente quando a gente fala de vendedores, atendentes. eh, eu vejo que isso faz diferença, porque você imediatamente você pega o currículo da pessoa, primeiro lugar que você busca, Instagram. Instagram. Você quer ver como ela se relaciona, você quer ver como ela se comporta, você quer ver com quem ela se relaciona, se ela conversa com os valores das empresas, e cada vez mais as redes sociais são usadas para Sim, medir esse seu comportamento, essa sua postura e se você conversa com a empresa. Faz sentido isso que eu estou falando? faz muito sentido. E fora do âmbito empresarial também, André, eu tenho visto essa tendência muito nos jovens, o pessoal mais adolescente tem feito isso. Quando sai para passear em algum lugar, alguma baladinha, ou coisa assim, ou conhece alguma pessoa diferente, a primeira, eles não pedem mais o contato, o telefone, pedem o Instagram direto. Pelo Instagram direto. Mesmo porque o algoritmo também, eu vejo que cada vez mais rede social ela quer o quê? Interação entre as pessoas. Então, em vez de você falar no Instagram, você começa a falar ali dentro, no WhatsApp, você fala ali dentro mesmo do Instagram, porque isso também gera engajamento. Sim, E, na verdade, você já está dentro daquela rede. Você já está curtindo uma foto, está colocando, quer saber da pessoa, você coloca, e aí, como é que tá, onde você tá e tal, e começa a conversar, e essa interação ajuda a entregar também, não é? sim. E tem outra questão, que o Instagram, ele é uma rede social que foi criada para isso. Ele dá uma sensação de que você está mais próximo da pessoa, que você está Isso. dentro da vida dela, ali no círculo de proximidade daquela pessoa, né? E essa sensação, por acompanhar o cotidiano dela, a rotina dela, as fotos, essa sensação de proximidade, eh, ela acaba aproximando também no mundo físico, né? Faz as Sim. pessoas marcarem de se encontrar, ir lá conhecer uma empresa, se é no caso da empresa, né? Uma conexão Uma mesmo, né? conexão mesmo. E o Instagram tem permitido isso. Léo, legal você ter falado isso, e veio uma curiosidade, tomara que você. Eu acredito que você vai me responder isso de uma maneira muito legal. As diferenças de comunicação entre as redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, Uhum. alguma outra aí que talvez o idoso aqui não conheça? O TikTok, principalmente, André. O TikTok é uma rede que ela veio para ser de consumo. É uma rede de consumo. Não sei se você já parou para pensar sobre o shopping como uma rede social. Eu gosto O dessa. shopping, o O shopping shopping prédio center. mesmo? É, o Shopping shopping center. center. Ó,
Termina, Léo, depois eu vou contar uma história sobre shopping pra você. Eu penso assim, o shopping antigamente era só loja. Não tinha cinema, não tinha praça de alimentação. Eram lojas. Eram lojas. Conforme foi crescendo, colocou cinema, praça de alimentação ali, o que que aconteceu? As pessoas começaram a frequentar mais o shopping para consumir. Elas interagem, sim, Sim. mas o propósito fundamental do shopping é o consumo. Isso é o TikTok. As pessoas interagem, sim, mas o propósito fundamental é o O consumo. O consumo. consumo de conteúdo. Fica lá, rolando feed e aquilo prende. A diferença do TikTok pro Instagram é que todas as redes têm o consumo, né? Visam o consumo. Mas o Instagram, ela é uma rede de conexão. Ela causa justamente essa conexão que a gente conversou aqui. Você consegue mandar um direct ali, conecta com a pessoa, tem a sensação de que está participando da vida dela, né? Porque posta fotos, tem os stories. Então, essa conexão que o Instagram possibilita faz dela uma rede de conexão mesmo. Legal. Diferente do TikTok, que é Diferente para do consumo. TikTok. Aham. O Facebook, o Facebook, a gente tem uma percepção assim, é uma rede mais dos velhos, né? Mais antigo, ficou mais Ficou ultrapassado. ultrapassado, mas ainda tem muita coisa no Facebook. E agora tem essa conexão, né, que você posta no Instagram e automaticamente ele vai no Facebook. Sim, Eu vejo que algumas vezes eu fico mais no Instagram, aí eu passo rápido no Facebook, eu vejo que, assim, muita coisa eu já vi no Instagram, não é isso? sim, porque tá Tá só totalmente ligado. de repente eles estão até migrando, esse pessoal ou não? Isso já tem há um tempo. Isso já tem há um tempo, um tempo bem legal. Assim, eu acho que só facilitou. Pra não ficar perdendo É um tempo e postar em 2 achismo. lugares. É um achismo mesmo que o Facebook fez para não perder o Facebook, né? Comprou o Instagram de vez, apesar de ser a mesma empresa. Mas se não tivesse feito isso, provavelmente o Facebook estaria mais deserto, né? Iam ter menos postagem, menos Isso, movimentação, e o Instagram conseguiu dar essa manutenção. exatamente. Pô, legal. Mas um forte do Facebook são os grupos. Porque os grupos do Facebook fazem com que as pessoas elas se conectem no sentido de troca de conhecimento. O que está forte no Facebook é a troca de conhecimento e a venda de produtos e serviços pelos grupos. Ah, que legal, verdade. Isso daí eu participo de alguns grupos e é bem interessante. Sim. Até grupos, eu tenho um grupo de uma escola que eu estudei e tal, pessoas que eu não conheço de várias gerações, e tá todo mundo lá porque todo mundo se sente parte daquele lugar. E é parte daquele E lugar. é. Pessoas que estudaram, saíram da escola há 2 anos, e eu que saí da escola um pouquinho mais de tempo, né? A gente está lá dentro daquela comunidade, daquele grupo. Outra coisa que você falou do Instagram, que eu achei bem legal e é uma realidade, algumas vezes eu tô com a minha esposa no sofá e eu tô navegando no meu Instagram, ela tá navegando no Instagram dela, eu acho um vídeo muito legal e engraçado, eu não viro mais meu celular para ela ver. Eu já mando para ela e falo assim: olha esse vídeo. Depois aí a gente acaba consumindo junto no mesmo lugar. Você fala, caramba, é isso mesmo, né? Traz essa conexão. É. E do A gente faz shopping, isso em casa eu, também. eu vivi isso do shopping, cara. Eu vivi isso do shopping. A gente ia ao shopping nos fins de semana, depois de quarta-feira à noite. Geralmente quarta-feira tinha promoção do cinema e tal. A gente ia para assistir cinema e quando não ia para assistir o cinema, você ia para ficar rodando no shopping, porque ali você ia encontrar o pessoal. E cada vez mais hoje, os shoppings trazem coisas. Você vê que todo mês, na maioria dos shoppings, tem show de música, show de comédia, uma apresentação infantil, um brinquedo diferente, cinemas com promoções. Para quê? Para trazer o pessoal para esse consumo. Sim, Praça de alimentações, restaurantes. Pô, legal. E tudo isso dentro da comunicação, sim dentro ou da não? comunicação. Sim, Tudo o tempo isso. todo, né? Tem o YouTube também, né? Que a gente está transmitindo o podcast agora no YouTube. É outra rede que as pessoas usam muito para aprendizado, para consumo de conteúdo no quesito de aprender alguma coisa. Tem muita gente que usa o YouTube para produzir conteúdos que só para passar o tempo. Tem. Sim. Mas a maioria tem usado para aprendizado. O YouTube virou essa rede. Léo, o YouTube tá dando um salto, não tá? Tá. Porque hoje eu vejo exemplos de alguns canais. Pô, a Olimpíada foi transmitida inteirinha pelo YouTube e eu acredito que alguns canais aí de televisão tenham se incomodado com isso porque o YouTube está aberto, todo mundo consegue acessar de qualquer lugar, seja do seu telefone,
seja da sua casa, seja na televisão, e você dentro de um canal do YouTube você conseguia ver várias transmissões. Então, assim, fora o conteúdo de aprendizado, também tem o conteúdo de diversão aí, né? De É, o entretenimento, né? entretenimento é muito forte no YouTube também. E não está dando salto. Ele deu um salto e continua crescendo. Continua crescendo. Muitos canais do YouTube desbancaram grandes emissoras de TV. E até Muitos. extremes, viu? Eu acredito nisso Eu também, acredito que nisso também. muita gente já deixou de assinar alguns e consome ali, porque vê que não tem necessidade, porque o YouTube tá E, trazendo e bastante muita coisa. gente está assinando o YouTube também, Premium, né? Sim. Então, o YouTube é uma rede assim que está crescendo de forma acelerada, André. E é uma das, eu posso dizer assim, dentro das redes que a gente falou, o YouTube é a mais forte no quesito de comunicação. Entendeu? Pô, Porque se legal. assemelha às grandes mídias, né? Na verdade, agora o YouTube é uma grande mídia. Alguns canais, principalmente, né? E estudar a comunicação ela é extremamente importante, porque se você está trabalhando, se você está se comunicando dentro das redes sociais, se comunicar de maneira mais assertiva é muito melhor. Gera muito mais engajamento. Muito Seja mais. você trabalhando com esse nicho, igual o Léo está nos contando aqui, eu que estou começando essa nova aventura aí agora, ou você que usa a internet extremamente para entretenimento, para conexão com pessoas, e eu vejo que ela é feita disso, né? As redes sociais são feitas disso, de conexão, cada vez mais nos aproximando, e o nosso programa ele é isso. Sim. E André, uma coisa importante, né, de colocar com relação à internet, eu acredito hoje que não tem ninguém que use a internet mais apenas para comunicação, para entretenimento, né, digamos assim. Troquei a palavra. Mas que usa apenas para entretenimento. Porque a internet é o maior veículo de comunicação do mundo atualmente. Sim, Então, é o maior veículo de comunicação e essa comunicação, ela engloba tudo. A comunicação está em tudo, igual você falou. Então, quando a gente fala de internet, todo mundo que está na internet está se comunicando, está consumindo conteúdo de entretenimento, mas também consome conteúdo de educação e também compra produtos pela internet. Ou compra produtos, ou compra serviço. Então, apenas para entretenimento, eu acho que já ficou há uns bons anos atrás a internet. Por isso ela se tornou o maior veículo de comunicação, né? é um veículo completo e rápido. Sim, Rápido. A gente consegue, hoje, nós temos condições de ver algo que está acontecendo no exato momento em que ele está acontecendo. em qualquer parte do Eu mundo. gosto muito de citar o passado porque a história nos traz aprendizado. A gente só evolui através da história. E você vê que jogos de futebol, por exemplo, você assistiu um jogo de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo uma semana depois. Né? Saber notícias com tempo e espaço muito maior. E hoje você consegue ver tudo online. E mais para frente, quem sabe já na nossa segunda temporada, os nossos programas passem a ser ao vivo. Que é também, o ao vivo também é algo muito legal, que eu gosto muito, e você consegue interagir ali com as pessoas, né, Léo? Sim, com certeza. Temos esse plano? Temos. Soltei spoiler. Falso ou verdadeiro? Não, verdadeiro. Verdadeiro. Pessoal, pena que nós estamos chegando ao fim aí. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu agradeço muito o Léo por ter participado e estar participando aqui de todo esse processo. O Léo, que é CEO da agência Conto, participou, contou e conversou muito com a gente aqui sobre internet. Contou, você viu que eu gosto trocadilho, curtiu, né? E eu fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado muito do nosso primeiro episódio. Eu estou muito animado, a gente começa um pouco não à vontade, vai ficando à vontade durante o programa e cada vez vai ser melhor, trazendo mais conteúdos para vocês. Semana que vem nós vamos ter outro convidado aqui, mas eu conto para você aí durante a semana. Então nos acompanhe, nos siga ali no como é que fala, Léo? Siga na onde? Siga no André Soria Mentor. E se inscreve aí no canal, ative as notificações, porque esse projeto está apenas começando, né, André? Está apenas começando, fico muito feliz. Muito obrigado, viu, Léo, de você fazer parte aí da minha vida, da minha história, e a gente agora juntos aí trabalhando nesse projeto muito bonito. Então, nos sigam, acione tudo lá, vem junto com a gente, nos acompanhe, tem muito conteúdo bom para vocês. Beleza?
Beleza, eu agradeço aí, André, pelo convite, agradeço pela confiança aí nesse projeto também, né? E tá sendo um prazer trabalhar com você, tá? Eu tô muito feliz, assim, com o nosso projeto. Pô, legal, Léo. Também estou muito feliz e o nosso projeto já deu certo, Já deu já é certo. realidade e é realidade também por todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado e espero que os conteúdos sejam sempre maravilhosos. E deixe também sua opinião. Dê sua opinião sobre o programa, o que você achou, qual conteúdo dentro da comunicação você quer que a gente traga aqui, que vai ser um prazer atender o pedido de todos vocês. Valeu, pessoal! Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.